Bom dia, bebê! Vocês estão bom? Acordaram com bons pensamentos, bons sentimentos? Espero que sim, espero que você tenha acordado agradecendo e celebrando a vida, agradecendo a oportunidade de estar encarnado nesse plano em tempos de transição planetária. Eu desejo que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que realmente importa. Eu quero responder uma pergunta que me fizeram na caixinha esses dias, na caixinha de perguntas, e também uma pergunta que eu recebo até com uma certa frequência. Como conviver com pessoas com nível de consciência diferente? Eis o mistério de nossa fé, né? Como é difícil a gente conviver com pessoas que têm valores estruturais muito diferentes do nosso. Como é que a gente faz isso no dia a dia, quando não tem opção, quando esse convívio é compulsório, às vezes é um parente, né? Às vezes é uma pessoa do trabalho, você é obrigado a conviver. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Gente, por mais diferente que uma pessoa seja de nós, se ela é humana, alguma similaridade em algum ponto ela tem, né? Alguma afinidade em algum nível a gente tem com essa pessoa. Pode ser uma afinidade de 5%, mas se essa pessoa tá na nossa vida, é porque alguma afinidade em algum aspecto existe. Então, a minha sugestão, se você quiser ter um convívio harmonioso com uma pessoa que tem uma diferença de consciência muito grande em relação à sua, isso não é preconceito, não é se sentir superior ou inferior, não é nada disso, é só uma percepção real de uma desafinidade, é um diagnóstico, não é um julgamento, né? Quando você percebe que isso acontece, o seu treino é perceber os pontos em comum. Porque tem gente que às vezes fala assim: ah, quando você fala de diferença de nível de consciência, está falando que você é superior ao outro. E portanto você está julgando. E não, gente, a percepção da afinidade ou da desafinidade com alguém é um diagnóstico de um fato. Você está relatando algo que acontece. Como fala o Ali Cravo, a afinidade é um fenômeno da natureza, não é uma escolha racional. Então não tem nada a ver com julgamento, é uma percepção. Por exemplo, eu descubro que o fulano gosta de praticar natação, por exemplo, e eu não gosto. Então é um ponto de desafinidade, é um ponto que a gente não tem em comum. Eu não estou julgando a pessoa, eu só estou diagnosticando uma desafinidade nesse aspecto. É que nem quando eu falo que esse é um planeta de provas e expiações, não sou nem eu que falo, era Allan Kardec, né, que aprendeu isso com o Espírito da Verdade, escreveu isso no Livro dos Espíritos, enfim, nas obras espíritas, né? Quando ele fala que esse é um planeta de provas e expiações, não é um desejo dele, né? Não é que ele quer que esse planeta seja de provas e expiações, não é isso, ele está percebendo um fato, ele está relatando aquilo que é. Então, uma coisa é você diagnosticar algo, porque você percebe pontos de afinidade ou desafinidade. A outra coisa é você atribuir juízo de valor, é você julgar. É você falar, ah, o fulano gosta de tal coisa, portanto ele é mau caráter. Você percebe a diferença? Aí que entra o julgamento. O julgamento ele vem quando você começa a qualificar ou desqualificar o outro por conta de características ou de preferências que ele tem. Então eu quero deixar muito claro isso, porque é uma pergunta frequente, é uma dúvida frequente, né? Algumas pessoas já chegam afirmando isso, outras chegam perguntando, mas muitas pessoas confundem esse foco no grau de afinidade nos relacionamentos com julgamento, né? Com querer se relacionar só com quem você acha legal para não ter conflito nas relações. Isso seria uma infantilidade. Com qualquer pessoa que a gente for se relacionar, por maior que seja a afinidade, sempre haverá sombras no vínculo. Só que, como fala o Arli, quanto mais você foca no grau de afinidade, você diminui essa sombra, porque você foca no afeto disponível naquela relação. Então, como é que a gente se relaciona com quem tem consciência diferente da gente? A gente precisa sair da projeção, que é uma coisa que o Ali fala também, desenvolver a empatia, né? Para a gente poder perceber o outro, sentir o outro. O que essa pessoa gosta de falar? Como que essa pessoa olha para a vida? Então, dentre as possibilidades, dentre os assuntos, os temas que essa pessoa gosta de falar, eu vou achar um conjunto intersecção comigo. Quais, dentre esses temas, quais deles eu também gosto de falar, de pesquisar? Então, eu vou conversar sobre isso com essa pessoa. Eu vou focar nos pontos em comum. Eu não vou ficar focando na desafinidade para ficar tentando mudar o outro e para moldar o outro a uma expectativa minha, entende?
Uma outra coisa que acontece muito é com cônjuges, né? Com parceiros afetivos. Às vezes, um dos cônjuges cresce muito espiritualmente, começa a estudar sobre meditação, espiritualidade, e o parceiro afetivo não tem o mesmo interesse, não quer saber disso, acha isso bobagem. E tudo bem, se isso para você não é um valor estrutural, se a afinidade nesse ponto dá para negociar, você pode continuar nesse vínculo. Agora, se esse ponto se tornou um valor muito importante para você, talvez a manutenção do vínculo seja um problema, né? Então, se você mudou muito ao longo dos anos, se você foi refinando a sua percepção e o parceiro não te acompanhou por uma escolha, né? Porque o nível de percepção é diferente, aí cabe a você decidir se continua digno para você se manter nesse relacionamento ou se você está passando fome nesse aspecto. Se você conseguir focar nos pontos em comum, no grau de afinidade, e isso for satisfatório para você, então dá para você se manter nesse vínculo. Se não, talvez é o caso de você reavaliar e, se for o caso, muitas vezes terminar essa relação. Se essa diferença de consciência se dá com algum parente ou se dá no trabalho, né? Se você tem muito mais desafinidade do que afinidade com alguém e o convívio com essa pessoa é compulsório, como é que você vai fazer para manter a harmonia? Né? É o que eu sempre falo para vocês. Tem que fazer o jogo do contente. É focar na afinidade, é falar sobre amenidade, sobre coisas superficiais, não entrar em detalhes sobre nada, não abrir a sua vida pessoal, não expor a sua intimidade. Porque quando você expõe a sua intimidade para pessoas que não te percebem, qualquer coisa que elas disserem provavelmente vai te machucar, né? Vai te fazer mal. Então, o ideal é falar sobre superficialidades, mas você fala com generosidade e tudo, mas não entra em detalhes sobre a sua vida íntima. Mas, gente, recapitulando aquilo que eu falei no começo, com qualquer pessoa, se é uma pessoa da mesma cultura que você, em especial, alguma afinidade você tem, algum ponto em comum. Aí você precisa ser empático o suficiente para perceber o outro, para reconhecer esse ponto em comum e para conversar sobre isso, para focar nisso, né? Porque às vezes muitos de nós, quando a gente reconhece uma desafinidade com alguém, às vezes a gente fica tão indignado de uma pessoa ter um certo pensamento que a gente fica meio que brigando para mudar isso. Ah, não, mas você não pode pensar assim. Isso gera um desgaste tão grande, né? Porque como eu sempre falo para vocês, né, isso até é uma frase clichê, a gente ensina muito mais pela ação, pelo exemplo do que pelas palavras. Quando a gente fica insistindo, a gente fica minando a relação e acaba sendo um desgaste energético muito grande. Então, muitas vezes, quando você começa a meditar, fazer yoga, fazer terapia e começa a ampliar sua percepção da realidade, muitas vezes você fica mais calmo, mais sereno, né? E você quer espalhar esse conhecimento para as pessoas. Muitas vezes você quer espalhar para o seu parceiro afetivo ou para sua parceira. E ele ou ela, muitas vezes não está na mesma que você, não quer saber disso. Então, ao invés de você ficar insistindo, ensina pelo exemplo, né? Quando você faz uma terapia, quando você medita, seu olhar muda, seu jeito de falar muda, a sua postura diante da realidade muda. Aí o parceiro vai olhar para você e falar: nossa, ela tá diferente, ela tá mais calma, ela tá mais isso, mais aquilo. Nossa, o que você fez para melhorar? Aí ele vai ter interesse em saber, percebe? Pode ver, gente, os grandes mestres da humanidade, eles ensinavam muito mais pelo exemplo do que meramente pelas palavras. Até o jeito de falar, a postura ao falar, a entonação da voz, o timbre, a melodia da voz, tudo isso também era um exemplo, muito mais do que as próprias palavras. Né? Então, a gente tende a ensinar e a motivar mais as pessoas quando a gente consegue ser um modelo vivo daquilo que a gente fala. Porque o que adianta uma pessoa ficar falando de amor o tempo todo, ela vai no restaurante e trata mal o garçom, é indiferente ao garçom, por exemplo, né? Ela não está aplicando aquele conhecimento na prática, ela fica só na teoria. Ficar na teoria é fácil, a questão é trazer para a prática. E a gente ensina as pessoas fazendo, com as nossas ações. Gente, hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um dia muito abençoado para todos vocês, com muito amor, com muita leveza, com muita alegria.